Olá, ele sempre foi um jovem inquieto, articulador e com espírito de liderança. Atuou em movimentos artísticos e estudantis. Ficou conhecido por um trabalho de recuperação e proteção do córrego Bálsamo, no bairro Universitário, do qual ele também foi presidente. Recentemente, nas últimas eleições, foi eleito vereador em Campo Grande. Eu converso hoje com o Eduardo Romero. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Góes. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e a todos que nos assistem por esse momento tão importante de discutir um pouco das nossas histórias. Eu falei, você sempre foi inquieto, né? A gente acompanha aí, você era praticamente um adolescente quando eu ouvi pela primeira vez, fazendo um trabalho de recuperação para o córrego Bálsamo, né? Ali já surgia ali uma veia política, que você sempre teve presente e preocupado sempre com os destinos da sua comunidade. Na verdade, eu devo muito à minha comunidade, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a minha vivência na Escola Estadual José Barbosa Rodrigues, onde tudo começou, foi lá que começou meu envolvimento com o teatro, meu envolvimento com as questões ambientais, entender o que é a cidadania e a participação social. E foi através dessa escola que a gente criou o Clube de Ciências, que através do clube a gente começou a fazer mutirões de plantio, de recuperação, de conscientização para recuperar o córrego Bálsamo, que hoje, inclusive, é o 4º parque linear da cidade, né? Então eu te diria que sim, que a minha vivência política começou ali numa brincadeira de escola para feiras de ciências. E você acabou ganhando mídia nacional com esse trabalho do córrego, né? Foi mesmo. Nós tivemos, em 2001, ocorreu o maior acidente ambiental em Campo Grande, quando um trem descarrilhou, 9 vagões saíram, né, foram tombados e 2 foram perfurados. Cerca de 40 mil litros de óleo diesel vazaram e foram derramados na nascente do córrego Bálsamo, ali na Avenida Três Barras, em Campo Grande. E nesse período a gente, em uma semana, recolheu praticamente 6 mil assinaturas, entregamos para o governador, fizemos um movimento exigindo que todas as multas que fossem aplicadas na empresa, na época Novo Oeste, fossem usadas para recuperar a nascente do córrego Bálsamo. Claro que a gente não conseguiu todos os resultados, né? Aí eu costumo dizer que assim, a democracia não está em você conseguir tudo que você briga e almeja, mas está em você pelo menos marcar a posição. E desde lá, então, a gente acabou tendo um destaque nacional, porque virou uma matéria, né, em um jornal de rede nacional, mostrando para todo o Brasil o envolvimento que a gente estava fazendo com a comunidade, não só para as questões ambientais, mas também para as questões políticas. Por que com as questões políticas? Já naquele período nós entendemos o seguinte: não adianta ter uma comunidade organizada, levando o propósito para o poder público, se no poder público não tem alguém que entenda a necessidade dessa comunidade. E aí nós começamos a trabalhar com os moradores ali da região do Bálsamo, o que é o voto, o que é a participação política, o que é o papel de cada cargo, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um prefeito. A conscientização da comunidade. Porque essa conscientização transforma e gera comportamentos diferentes, né? E o resultado hoje que vocês veem é maravilhoso, né? Que você disse agora um dos 4, né? Entre os 4 parques lineares. Exatamente. Acabamos de receber 56 milhões de reais de investimentos do PAC, né? Onde está sendo construída uma avenida com 12,5 km, com ciclovia, com pista de caminhada e o mais importante, com a preservação do córrego e a mata ciliar. E aí, quando você olha para trás, se orgulha de tudo isso? Você esperava esse resultado aí? Quer dizer, por isso hoje você entra numa outra seara aí, né? Que agora você vai discutir isso aí num legislativo. Quer dizer, isso daí é um motivo para você de orgulho e também muita força para você continuar a fazer esse tipo de trabalho, não só lá no bairro Universitário, né, mas também para toda a cidade. Olha, sem sombra de dúvidas. Primeiro foi uma coisa que começou no quintal de casa, né? Eu te diria que mais do que orgulho... Trabalho de Feira de Ciências, né? Um trabalho de Feira de Ciências. Eu te diria que mais do que orgulho é um sentimento de gratidão. Gratidão por ter tido a oportunidade de levantar uma discussão na comunidade, se envolver, ter a credibilidade dessa comunidade para resolver esses problemas e juntos encontrar a solução. Não foi fácil. Nós levamos 16 anos para conseguir aprovar esse parque linear, para trazer esse investimento e para mudar comportamentos. E não vai parar por aí, porque depois que o parque linear for feito, a gente tem outro processo que é da conscientização do uso, da preservação, da manutenção, de adotar isso como patrimônio coletivo, ou seja, a gente vive nessa roda que não para, né? E ao mesmo tempo, hoje, com essa nova possibilidade, indo para a Câmara Municipal de Vereadores, discutir não mais só o córrego Bálsamo, mas discutir, por exemplo, os 33 córregos que existem em Campo Grande, discutir não mais só o bairro Universitário, mas discutir todos os bairros que existem na cidade, ou seja, interferir realmente em políticas públicas, com o pé no chão. Sabendo que a gente não consegue chegar num processo democrático e mudar as coisas de uma hora para outra, mas aos poucos você avança e conquista espaço. Que você, como você disse, com o pé no chão, quer dizer, você já está preparado para enfrentar os obstáculos aí, ou você já conhece o caminho, como é que é para você convencer a comunidade, não só a comunidade, como as autoridades a investirem nesse projeto? Te dizer que eu conheço os caminhos seria muito pretensioso, né? Queria eu poder conhecer todos os caminhos, mas acho que esse caminho se faz ao caminhar. Cada situação, cada momento requer uma forma de conversa, requer uma forma de atuação.
Eu dou muito da minha história para as questões da vivência nos movimentos populares, nos movimentos sociais, né? Aprendi a fazer mediação, né? O que é a mediação? É você levar a necessidade de uma comunidade para o poder público e tentar encontrar uma solução. Nem sempre a solução é exatamente aquela que a gente planeja, porque tem alguns impedimentos financeiros, políticos, de articulação de grupo, mas a gente consegue avançar quando coloca-se muitas pessoas para conversar. Então esse processo eu gosto e defendo ele. Sei que a cidade ela tem uma série de questões que precisam ser olhadas com carinho. Eu atuo há muito tempo na área cultural, na área ambiental e na área da educação, que são 3 áreas importantíssimas e que existem demandas muito grandes. É claro que a gente não pode deixar de discutir essas demandas. E é claro que a gente precisa forçar a que se crie, que se faça e que se execute políticas públicas que melhorem esse sentido. Porque o coletivo é que tem que prevalecer. Quando você fala, por exemplo, de um parque linear e um córrego, você não está falando só de uma beleza estética para a cidade, que passa a ter mais um cartão postal, que passa a ter mais um item de qualidade de vida, mas você está falando também daquelas pessoas que moram no entorno e daquelas que estão distantes desse entorno. Por quê? Se você tem uma cidade que é reconhecida como uma cidade boa para se viver em todos os lugares do país, você passa a ter mais orgulho disso. Quanto mais orgulho você tem da cidade que você mora, mais você protege, mais você cuida. E assim a gente vai mudando o comportamento e criando o sentimento de pertencimento. Eu só protejo e só defendo aquilo que eu me sinto pertencendo, ou seja, aquilo que eu acho que faço parte dela. Eduardo, você teve uma oportunidade de viajar há pouco tempo atrás aí pelo Brasil com uma moto e conhecendo 22 estados brasileiros e conhecendo a realidade desses estados, né? Como é que você enxerga hoje o Brasil e o que te levou qual que era a proposta dessa viagem, o que te levou a essa aventura?